Vítor, estiveste na Guiné-Bissau e entrevistaste os dois senhores, os principais concorrentes a estas eleições presidenciais e legislativas. Eh, Saíste lá, em que momento? Será que já tinha sentia-se, tinha-se essa percepção que haveria alguma desestabilização da situação na Guiné-Bissau? Vivo uma vez mais, boa noite, espero que agora o som esteja perfeito. Eu conversei com João Bernardo Vieira. João Bernardo Vieira, portanto, ele também concorrente a estas eleições, pelo partido PALDG. No entanto, lembro que João Bernardo Vieira é um antigo militante e sempre militante, como ele mesmo disse na conversa que manteve comigo, do PAIGC, mas que não lhe deixaram concorrer nestas eleições. Ora, eu conversei também com Fernando Dias, na sede do próprio partido PRS. O partido PRS é um dos partidos que também acabou por estar dividido neste último ano. E depois conversei com o ex-presidente Umaru Sissoko Embalo, em casa de Botscandé, na região de Bafatá, a 100 e tal quilómetros de Bissau. Olha, é assim, a Guiné-Bissau estava a viver um momento de grande tranquilidade, de absoluta tranquilidade, de serenidade completa, em que havia uma circulação normal dos cidadãos. Nada, absolutamente nada, até o dia 20 de novembro, por volta das 14 horas, quando eu deixei o país, nada nos mostrava este cenário. Bom, as pessoas claramente desconfiavam que pudesse haver alguma coisa em função do resultado que fosse sair destas eleições. No entanto, o próprio Fernando Dias disse que estas eram umas eleições atípicas, igualmente confirmadas por João Bernardo Vieira. Atípicas por um conjunto de situações. Como se sabe, o Umaru Sissoko dissolveu a Assembleia em 2023, sem que ela tivesse completado um ano de exercício, contrariando aquilo que são as regras ou a lei constitucional, porque a lei constitucional da Guiné-Bissau diz que, depois de tomada de posse, um parlamento não pode, de modo nenhum, ser dissolvido antes dos 12 meses, dos primeiros 12 meses. Tal aconteceu de forma inédita, porque o presidente, na altura, dizia que houve uma tentativa de golpe de Estado. Mas eu coloquei essa pergunta se não haveriam outras soluções, outras medidas a tomar, que não a mais gravosa, que era a dissolver o Parlamento, e ele disse que num Conselho da República acabou por tomar aquela decisão. Depois, haveria um outro ponto, que era, não foram marcadas as eleições legislativas como devia ter que ser, se dissolveu a Assembleia, portanto, a seguir deviam ter marcado novas eleições. Tal não veio acontecer até agora. Só que desde 2023 até hoje, então, foram acontecendo situações irregulares, segundo analistas, em função da realidade política e de legais na Guiné-Bissau. Desde logo, a questão de a Comissão Nacional Eleitoral ter estado a funcionar já em alguma ilegalidade, porque ela devia ter sido nomeada uma nova, ou eleita uma nova direção da própria Comissão. Isso não aconteceu. Depois, os partidos políticos foram vivendo situações estranhas de divisão a todos os níveis. O PRS, como disse, o partido do Fernando Dias foi separado. O MADEM G15, o partido que em 2019 apoiou o presidente Umaru Sissoko nas eleições, também ficou separado, acabou por entrar agora nesta corrida com uma outra nova força partidária, nova coligação. E, portanto, estas eleições, as pessoas com quem conversei, e mesmo os dois candidatos também, João Bernardo Vieira e também Fernando Dias, disseram que foram umas eleições atípicas. Bom, o que eu te posso dizer, a campanha eleitoral decorreu muito bem. Apesar de que eu senti, e eu coloquei essa pergunta ao presidente Umaru na altura,
como é que se justificava que parecia que nenhum outro partido estivesse a fazer campanha política, porque tanto Uhum. em não é Bubacar, tem um nome qualquer, lá nas ilhas, quando vamos para as ilhas Bijagós, tanto aí para Bafatá, como em todos os outros pontos. Eu fui a uma região que é, ai, eu esqueço-me agora o nome, Michelin, esquece-me agora o nome, 80 e tal quilómetros da cidade. Não, eu não via panfleto de outros partidos praticamente. Eu só via, digamos que 100% de publicidade eleitoral que eu vi, dos 100%, 80% era do Mário Sissoko em Balô. Mas, nas conversas com os meus amigos, conhecidos e tudo mais, eles diziam que tudo poderia acontecer, apesar de que o presidente Tomaro ter dominado todos os momentos e forças locais, parece que o povo iria, e como foi decisivo nessas eleições. Portanto, como eu te disse, e para reforçar aqui, nada antevia que essas eleições pudéssemos chegar aqui, claro, se os candidatos agora nesta corrida, os vencidos reconhecerem a derrota e os vencedores, sem humilhar absolutamente ninguém, partirem para uma fase de transição e a tomada de posse que iria acontecer ou vai acontecer em fevereiro próximo. Vitor, este dado é muito interessante sobre a campanha eleitoral. Via-se mais dísticos de Sissoko e de Fernando Dias, tanto faz do João Bernardo, praticamente não se fazia sentir. Isto a que se deve é o potencial econômico, os financiamentos para a campanha eleitoral, ou era mesmo uma imposição porque um era presidente e os outros talvez não tinham um grande espaço de manobra em termos econômicos. Eh, Por é isso e muito muito interessante mais. esta parte, Vitor. Por isso e muito mais. Como sabes, pela primeira vez na história destes 52 anos de independência da Guiné-Bissau, porque a Guiné-Bissau foi o primeiro país de língua oficial portuguesa a tornar-se independente em 1973, embora Portugal só tenha reconhecido essas eleições em 1974. 52 anos depois, e depois de tantos pleitos eleitorais realizados desde a década de 90, estas foram as primeiras eleições em que o PAIGC, o partido de Amílcar Cabral, o fundador, o pai da democracia da Guiné-Bissau e Cabo Verde, das independências também, vale a pena dizer isso, foi a primeira vez em que o PAIGC não concorreu a estas eleições, portanto, foi excluída dessas eleições. Fernando Dias, ele entra na corrida apoiado pelo PAIGC. Domingos Simões Pereira, o presidente do PAIGC, ele também não conseguiu entrar nesta corrida. E, aliás, durante esses dias todos, 7 dias que eu lá estive, como disse, eu não vi praticamente publicidade, marketing, daí é por aí além dos partidos políticos, quase nada. Eu lembro-me que foi apenas acho que na quarta-feira ou na terça-feira à noite, que eu vi uma carrinha com um televisor a fazer publicidade de Domingos Simões Pereira. Eu não acreditei que eu não estivesse a ver absolutamente nada dos outros partidos, nem mesmo do PAIGC. É verdade que por aquela altura o Domingos Simões Pereira estava no interior do país e por isso é que eu não consegui conversar com ele. Eu tentei conversar também com o José Mário Vaz, que já foi, também já esteve na liderança do país até 2019, foi ele que deu lugar ao Sissoko. Sissoko, e portanto foi muito estranho aquilo, mas o país continuava, a dinâmica da cidade de Bissau era normal, de Bafatá era absolutamente normal. Agora era assim, era uma desproporção colossal. E mais estranho foi ver, por exemplo, eu estava na rua e a caravana do presidente vinha de uma região onde ele tinha ido fazer campanha política, comício, e assim, eu nunca vi, mesmo em Angola, nunca tinha visto em nenhum momento um presidente andar assim com um arsenal bélico, militar, como vi Sissoko a mostrar. E eu perguntei a ele na entrevista. A propósito, Vitor, esta parte também, porque tu fazes essa entrevista, isto correu, muita gente captou esta mensagem tua ali. O que é que tu sentiste quando lhe fazes esta pergunta desta armada que ele tinha em torno a si e depois ele faz a comparação com Angola?
olhando nos olhos dele, não é? Nós vimos na telecâmara, digamos, no visor, não é? Nós Yeah. vimos na tela. Tu vendo ele ali vis-a-vis, como é que era? Transpirava? O que é que ele te Não, não, transmitiu ao não, não. responder esta pergunta? Não, é assim, ele quando ele viu-me na rua passar, no meio daquela multidão toda, fez-me um alô e eu também fiz um alô e eu acho que ele gostou daquela química, daquele olhar, do meu olhar e daquela cena e ele depois, na madrugada, mandou-me chamar e disse que estava disponível para fazer entrevista, então eu tive que voltar para Bafatá, eu estava partido, tanto assim, quando eu cheguei aqui a Portugal, nos 2 dias a seguir ao meu regresso, eu tive completamente cansado, mas ainda deu para andar de bicicleta no domingo, mesmo assim com frio. Pronto, eu acho que é o seguinte, a entrevista com o presidente Tomaro, com o candidato né, na altura, foi uma entrevista muito normal. Eu fui julgando muito com a linguagem corporal dele e, claro, quando eu coloquei essa pergunta, ele muda de posição e vem para frente, não é? Aí houve muito jogo de psicologia e eu Uhum, fitava os olhos do presidente. Eu não tirava os olhos dele, eu procurei ter uma linguagem corporal descontraída, de modo nenhum uhum, fiquei tenso em nenhum momento. A minha atenção era mais tipo, se ele não gostasse de uma pergunta que eu iria fazer, eu coloquei todas as perguntas que levei, 90% das perguntas eu coloquei, as outras ele tinha respondido e não adiantava colocar mais. Mas essa pergunta foi uma das perguntas que realmente, eu acredito que ele ficou um bocadinho, não digo tenso, mas pronto, né? Falar aquilo como falei e tudo mais, eu vi, não me perguntaram. Aliás, quando eu fui lá naquele prédio, em casa de Botscandé, um edifício branco, muito bonita casa, muita malta, muita tropa, muito organizada, bem protegido. Eu acho que ele respondeu como respondeu, e dizendo-me o seguinte: ele diz, você não brinca, aqui na Guiné-Bissau, golpe de Estado não é para tirar a pessoa do poder, é para matar a pessoa. E eles querem matar, eles querem acabar com os líderes muçulmanos e não sei o quê, e eu não vou deixar e tal. E eu perguntei, mas é para criar medo ou para criar respeito? E não foi uma coisa muito normal. Yeah. E uhum, uhum. depois da entrevista foi uma entrevista muito, depois daquilo foi um momento muito normal, ainda conversámos muito, 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 muito. Um, Ofereceu-te um chá, ofereceu-te um refrigerante? não bebi nada porque nós também estávamos com pressa, aquilo era muito longe e queríamos voltar para Guiné-Bissau. Eu tinha viagem no dia seguinte e estava também cansado de ter já estado lá 4 vezes em 2 dias. Aquilo era muito Ah, puxado, era muito cansativo, mas conversámos muito. Vou dizer aqui uma coisa, por exemplo, eu ainda disse, mas presidente, presidente, deixa lá a RTP voltar aqui novamente e tal, o senhor. Eu disse, fazer assim uma espécie volta lá, deixa lá, senhor presidente. Então, não. Aí que eles mesmo não voltam mais. Depois ficamos a conversar, falar de questões de questões mais pessoais. Não vai, isso não é uma coisa que eu tenho que falar, o que é que depois nós falamos aí ok. dentro. Como é que foi um momento descontraído, mas foi um momento muito descontraído e o presidente tratou-nos muito bem. E depois ainda entrou a assessora dele de comunicação, ainda fomos conversando, tiramos fotografia, foi muito descontraído o momento. Eu acho que eu senti um presidente que me respeitou muito, que Uhum, gostou de mim, uhum, ok? Gostou de mim, eu posso dizer isso, não senti algo diferente, não senti uma energia pesada, nem de longe, uhum, nem de longe. uhum. Yeah.